Vendo se eu consigo chamar ele para entrar. Eu acho até que ele já pediu para entrar e eu não estou conseguindo aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se ele já entrou. André, eu te adicionei aí. Aí você aceita meu convite, por favor. Tá? Pronto. Olá, Chegamos. Janaína. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Você, como é que tá? Tudo certinho, tudo tranquilo. Aqui hoje não tá tão frio. Aí deve estar mais frio do que aqui. Tá Mas começando tá a tudo frente. bem. Chegou a chuva hoje, para esfriar esse final de semana, mas padrão aqui da Serra Catarinense, bem geladinho o final de semana. Então tá bom. Então beleza. André, eu queria, sim, primeiramente, em nome do Grupo de Estudos em Horticultura aqui da Universidade Federal de São João del Rei, agradecer a você com muito carinho por ter aceitado. Eu fiquei super feliz porque você aceitou de pronto. Eu fiz o convite, você aceitou. Eu fico muito contente quando a gente tem pessoas assim que tanto contribuem para a nossa área de horticultura e pastagem que queiram dividir conhecimento com as pessoas que acompanham aqui o nosso perfil. Né? Na verdade, tem um dedo do professor Manuel, lá da Federal de Uberlândia, que passou o seu contato para mim, né, para a gente poder falar sobre esse assunto. Então, eu quero, assim, de coração mesmo, te agradecer, né, por você ter aceitado. E eu vou pedir, André, para você fazer uma breve apresentação rápida aí, né, da sua formação e de como que você chegou nessa área de pastagem aí. Ah, o professor Paulo aí, ó. Boa noite, Janaína Digital Influencer. Olha lá, ó. Tá lendo aí, ó. Ah, Tô lendo, o Forrest professor Singer. Paulo. É. Um abraço, Paulo. Primeiramente, Janaína, parabéns a você pela iniciativa, né? Eu acho que isso não é só essa pandemia que a gente vive, mas os novos tempos de tipo de comunicação que a gente tem vivendo tem propiciado esse tipo de interação diferente, né? Mas não menos importante, né? Para a gente atingir as pessoas, né? E você, parabéns por ter essa iniciativa de criar o canal e colocar pessoas para muito importantes na nossa área para falar sobre os assuntos, enfim. Então, eu me sinto honrado com o teu convite. Né? Tem passado tanta gente boa por aí, né? Pelo teu canal, discutindo com você, que eu me sinto particularmente honrado em fazer parte desse convite que você me fez. Então, muito Eu obrigado te por isso e agradeço. parabéns. Tá? Bom, Juliana, eu, na verdade, eu sempre gostei muito da parte de pastagens, desde que eu era... Eu nasci em Curitiba, mas me criei no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Ivinhema, perto de Dourados. Voltei para Curitiba, estudei lá meu segundo grau e me formei em Curitiba em agronomia. E desde o meu tempo de agronomia, eu nunca tive dúvidas de que essa era a área que eu gostava, que eu queria trabalhar. Trabalhei com iniciação científica lá com alfafa, com calagem alfafa, e segui nessa área de pastagem, junto lá com o professor Aníbal, na época, no tempo de graduação. Eu terminei agronomia e fui fazer o mestrado. Aí fui para Piracicaba, fui trabalhar no meu mestrado com o professor Sila. E no meu mestrado, então terminei o mestrado, aí continuei lá no doutorado também com o professor Sila. E nesse período de doutorado eu fiquei um tempo na Nova Zelândia também, que foi uma experiência muito rica, muito interessante, um país muito... quando se pensa em produção animal em pasto, assim, É um exemplo, né? é um tipo de referência que a gente tem, né? E de fato foi uma experiência muito interessante. Aí eu retornei, defendi minha tese, aí fiquei um ano no interior do Paraná, na Unicentro, e desde 2005 eu estou aqui em Lages, Santa Catarina, na UDESC, trabalhando, dando aula nos cursos de graduação de agronomia e veterinária e trabalhando na orientação aí do pessoal de mestrado, doutorado, enfim, a gente tem um time bem legal. Isso. Então, essa é Beleza um pouco pura. da trajetória. Beleza pura. E foi bom você fazer essa trajetória, bom para a área de horticultura e pastagem. Mas vamos lá, né? Eu costumo dizer aqui, André, e eu sempre gosto de perguntar isso para quem vem falar especificamente de manejo, né? Eu não pergunto para o pessoal da silagem, mas para o pessoal do manejo eu sempre pergunto isso, né? Sempre quero ouvir a opinião. Até porque eu posso estar errada, né? E a gente não tem que ter vergonha de mudar de opinião, né? A gente tem que estar pronto para ouvir outras ideias, né? Sempre. E eu tenho um pensamento, André, e aí você me corrija se eu estiver errado ou você acrescenta alguma coisa no pensamento, que eu sempre digo para os meus alunos, é que eu acredito que hoje, no nosso país,
um dos maiores gargalos da pecuária brasileira, se não o maior, é o manejo de pastagens. Você concorda com isso? Eu concordo que a gente ainda falha muito, né? Eu acho que a gente melhora, mas é uma melhora homeopática. Eu acho que ela é lenta, né? Mas ela vem acontecendo, a gente vem observando isso, né? Lentamente, essa melhora. Eu acho que nós já vivemos cenários piores. Piores. Eu concordo, mas é interessante observar que a gente vem melhorando o tamanho do nosso rebanho sem incrementos em áreas de pastagens cultivadas. Isso significa que a gente está melhorando nossos índices, né? Muito aquém do que é possível. Se a gente vê hoje nossa produtividade de 5, 6 arrobas, enfim, é muito baixo isso em termos de pecuária de corte. Isso está muito aquém do potencial do que a gente pode ter, principalmente no país. Sombra de dúvida está no mau manejo, né? Eu concordo com você. Eu penso sempre o manejo dentro de um sistema como uma construção de um processo onde se comece com uma base de se conhecer esse teu ambiente físico, melhorá-lo do ponto de vista de calagem, adubação, escolher a planta certa. Existe uma pirâmidezinha de prioridade lá, de 2 neozelandeses, lá de 96, bem interessante, que trata disso, para a gente aprimorar cada fase dessa pirâmide hierárquica e não pular etapas. Ou seja, às vezes o produtor pensa que o problema dele é melhoramento genético, por exemplo, porque ele acha que tem uma genética ruim. Aí ele faz um programa de melhoramento genético, mas coloca um animal que é melhor, que é geneticamente superior, em cima do mesmo pasto degradado, em cima do Exatamente. mesmo solo pouco fértil. Ações isoladas, né, podem não resolver, né, Aí André? o animal não desempenha o potencial porque não foi construído um sistema que comportasse aquele tipo de exigência. Então, eu acho que construir essa estrutura de sistema produtivo, começando com solo, planta, animal, e também o manejo, ela é um tipo de raciocínio que nos traria bons resultados. Mas eu concordo que a gente falha muito no manejo ainda. O Bruno Pereira, quando esteve aqui, até ele comentou, né, que ele falou: o copo tem que estar sempre meio cheio. Embora a gente ainda esteja muito aquém do que pode estar, a gente já melhorou muito em relação ao que era, né? Então a gente tem que reconhecer isso, sim. Mas eu acho que o manejo, a gente tem várias plantas forrageiras chegando todo o tempo, né? Então acho que esses ajustes de manejo, eles estão existindo, estão chegando. Talvez o maior problema que a gente tenha hoje também é fazer essas tecnologias chegarem ao produtor, né, André? Mas, enfim, Sim. isso é assunto até para outra live, né? Nossa, Mas isso é um vamos lá. assunto... Quando eu convidei o André, pessoal, na verdade o tema foi ele que sugeriu, né, André? Flexibilidade e limitações do manejo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é essa flexibilidade de manejo? Quais são os limites? Até onde a gente pode ir? Como respeitar a planta, o animal? Como funciona isso daí? Então, tá aí com você. E, pessoal, deixa eu só falar um negocinho rapidinho, André. Pode. Vocês coloquem as perguntas, por gentileza, na caixinha de resposta. Na semana passada a caixinha não funcionou. Eu espero que essa semana funcione. Eu vou dar uma testada nela aqui no meio da live, tá? Aí vocês coloquem as perguntas aí. Se não couber, vocês coloquem aí nos comentários mesmo. André, 2 segundos só para fazer um parênteses aqui. Pessoal, olha só. Hoje nós batemos 8.000 seguidores. Eu agradeço muito a vocês. E aí eu soube, eu não entendo muito disso não, mas eu soube que quando a gente bater 10.000 seguidores, eu vou ter o recurso do arraste para cima. Então, quando eu chegar a 10.000 no arraste para cima, nós vamos ter um brinde, não é sorteio, vai ser alguma coisa para todos os nossos seguidores que quiserem receber o nosso presente, tá certo? Eu não vou contar o que é, só quando a gente bater os 10.000 seguidores. Então, faça propaganda aí para a gente bater os 10.000 aí e a gente receber todo mundo presente que está chegando para vocês, tá bom? Era só isso, André, coisa de blogueirinha. Aí o Paulo fala que eu sou digital influencer por causa dessas coisas, tá vendo? Mas vamos lá. Então, conta pra gente aí da flexibilidade do manejo. Então, na verdade, né, acho que esse assunto é um assunto assim, que eu particularmente gosto e é preciso que a gente dê um pouco de contexto a ele, né? Primeiro, de que flexibilidade a gente exatamente está falando. Isso é uma coisa importante. Então, a gente precisa retornar pelo menos 37 anos no tempo para olhar um trabalho que é bastante clássico
do ponto de vista de manejo de pastagens, que é um trabalho de um orientado do professor Hodgson, do Beecham, que eles fizeram um trabalho em 1983, que é um clássico para quem estuda a parte de manejo de pastagens, que é um trabalho onde eles mostram que dentro de uma amplitude relativamente grande de manejo, de alturas, de metas de manejo em lotação contínua, ou amplitudes de IAF, você tinha uma mesma produção de forragem ao longo de uma amplitude grande de altura de manejo. Né? Essa década de 80, eu diria que ela foi bastante prolífica, porque nós tivemos uma série de trabalhos. Nesse mesmo ano, tem 2 trabalhos muito interessantes do Parsons, que trabalha também com lotação contínua, só que o Parsons vai trabalhar mais com a parte de fotossíntese. Né? E que são trabalhos que são interessantes até hoje. Assim, eu sou suspeito, eu sou fã daquela sequência que a gente teve da década de 80 de trabalho. É belíssima aquela sequência. É belíssima, né? É. O Parsons, em 88, ele vai publicar um trabalho que também fica clássico, onde ele mostra, por meio de uma modelagem matemática que ele faz, usando a fotossíntese como critério, que você também teria condições de IAF médio, onde a fotossíntese líquida do dossel permanecia constante ao longo de uma faixa de amplitudes médias. Ou seja, de certa forma, ele trazia para a lotação rotativa, nesse caso, para a lotação rotativa, um princípio que o Birch e Hodgson tinham mostrado em 83 para a lotação contínua no campo. Só que aquilo do Parsons era modelado e era fotossíntese. Muito bem. Então, de certa forma, esses 2 trabalhos mostram o quê? Bom, do que a gente está falando. Né? A gente está falando de acúmulo, de produção de forragem. Existe, então, uma certa amplitude de manejo aonde o pasto acumula a mesma coisa. E isso, de certa forma, dá flexibilidade para você tomar decisões na propriedade para você não engessar o teu manejo tendo metas mais restritas, digamos assim, de estratégias de uso do pasto. Muito bem. Uma questão bastante interessante que o trabalho do Parsons traz é que, como ele coloca tudo numa base de IAF, de índice de área foliar, que é uma relação que a gente tem entre área foliar cobrindo o solo por metro quadrado de solo, quer dizer, quantos metros quadrados de folha você tem em 1 metro quadrado de solo? É essa a definição de IAF, né, de um dos lados só da folha. É que o jeito que ele coloca te permite uma flexibilidade exagerada de metas de pré e pós-pastejo, porque ele coloca isso como IAF médio. Então, existem várias combinações possíveis de metas pré e pós para cair dentro daquela faixa de IAF médio. Ou seja, ele não põe limite à flexibilidade que seja algo execuível ou enxergável, ou que você compreenda e visualize no campo. Então, se você me pergunta assim, em lotação contínua, por exemplo, isso que o Birch e Hodgson mostrou em 83, na minha tese, por exemplo, a gente também verificou com braquiária, existe essa amplitude também. No caso de braquiária, ela mantém mesmo acúmulo entre 20 e 40 centímetros, manejada sob lotação contínua. Foi a Brisanta, Marandu? Foi Brisanta, Marandu. Foi, Marandu, eu lembro. A gente já tinha visto isso com o Tifton também, Sim. Uma dissertação do Luiz Felipe, muito interessante, muito, muito legal. Ou seja, era algo que a gente já compreendia melhor. Bom, quando surgem alguns trabalhos que usaram, principalmente da equipe lá do professor Sila, nos anos 2000, usando a luz como critério para interromper a rebrota, e se começa a fazer algumas correlações da luz, da interceptação de luz com a altura de pasto, o que a gente começa a ter nos anos 2000? Uma proliferação de trabalhos nesse sentido, mostrando que você tinha uma correlação entre a altura e uma percentual de luz interceptada pelo dossel, e você começa a criar aquelas tabelas de alturas, metas de manejo para várias plantas. Então, se você entrar em vários anais de eventos da época, até mesmo hoje, você vai ter lá Mombasa 90, Tanzânia 70, não sei o que, 25, Marandu 25. Você tem essas metas Tamanho que tem essa origem. 45, aquilo tudo. E uma das coisas que
que às vezes eu me pegava pensando quando eu via essas tabelas, é assim, eu achava aquilo super interessante, e é super interessante, porque você trazia uma definição de meta que, anterior a isso, ela era um pouco esparsa. Você tinha trabalhos com altura, mas era comum o pessoal manejar capim-elefante com 1,60 m, mombaça com De 20, 1,40 m, é muito comum. sem muito critério, sem saber de onde vinham essas alturas. Só um parênteses, André, na verdade, até hoje é um pouco comum a gente encontrar isso, né? Uhum. Essa questão da altura, da interceptação, chegou para muita gente, mas também não chegou para muita gente. Não chegou. É importante a gente também salientar que tem muito produtor que desconhece essas questões relacionadas à meta por altura. Mas foi só um comentário. Eu gosto muito do critério por altura e eu acho que é possível até descolar ele um pouquinho da luz. Depois a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a altura ela tem que estar mais colada com um aspecto, por exemplo, mais fenológico. Sim, a estrutura, né? Com a estrutura. Isso, exatamente. Não adianta você falar que você tem um mombaça de 90 centímetros, só que esse 90 centímetros está com uma estrutura ruim, que tem muito como, pouca folha, né? Mas em resumo seria isso, né? Eu acho que não só a luz, mas a estrutura. É basicamente isso, mas e também, né, Janaína, que você pode, por exemplo, ter uma planta que às vezes está numa condição de densidade baixa, e se você for esperar ela interceptar muita luz, ela vai alongar como de qualquer maneira e nunca intercepta aquilo de luz. E você, em algum momento, tem que interromper esse crescimento. Exatamente. Então, a altura eu vejo como uma variável mais importante do que a luz, apesar de achar que a luz pode ser um critério para obtê-la, mas desde que você tenha condições experimentais bastante rigorosas. Uma delas é uma densidade grande, solo muito fértil, um experimento bem feito para isso. Para você não ter outros limites, né? Para não ter outros limites. Tem até um experimento da Marcela Magalhães, lá, que hoje ela está lá em Diamantina, foi orientada pelo professor de Lermano, em que se trabalhou com diferentes densidades de semeadura no capim Tanzânia para testar a interceptação. Então, os resultados foram bastante interessantes nesse sentido, né? Dá os 95 quando você tem a densidade da boa para cima, mas quando você tem para baixo, a estrutura do Tanzânia ficou toda diferente. A planta tomba, ela deita, ela quer ocupar os espaços ali, e você não chega na altura de jeito nenhum, né? Exatamente. Aí, realmente, a estrutura do pasto tem que ter uma correlação bem bacana com a altura. O professor Paulo Carvalho também fala muito isso, né? Essa questão de estrutura, que é a maior preocupação dele no rotatino. Então a gente fez aqui trabalhos junto com a Zevem e a gente tentou no primeiro momento fazer experimentos com luz como critério, só que como a gente havia plantado o Azevém em linha de 17 centímetros, a gente percebeu que ele estava demorando muito para atingir 95% de luz, e a gente usou a altura como critério e começamos a medir o alongamento do pseudocomo. Ou seja, você não tinha competição por luz, e a gente identificou que em torno de 20 centímetros por aí, mesmo sem competição por luz, o pseudocomo começava a alongar. Então, ou seja, tem uma programação genética para alongamento do pseudocomo, que foi bem ilustrada recentemente por um orientado do professor Sila, o Guilherme. Ele trabalhou com plantas de capim-elefante isolado, e ele mostra que existe um alongamento de pseudocomo, alongamento de entrenó do capim-elefante, mesmo a planta estando isolada, sem competição por luz. Era isso que eu ia te falar. Se você viu no Azevém, você imagina isso numa planta tropical, né? Imagina isso no capim-elefante, num mombaça, num zuri, é uma loucura. Exatamente. Mas voltando ao nosso assunto, né? Então, eu me peguei pensando durante algum tempo, porque essas alturas, então, que vinha primeiramente da luz como critério, ela, de certa forma, ela dizia para o produtor o seguinte: olha, essa planta tem um alvo, e esse alvo é esse. Essa é a tua meta de manejo, né? E aí eu pensava sempre no trabalho do Birchen Hodgson, da flexibilidade, pensava sempre no trabalho do Parsons, da flexibilidade, trabalhando com modelagem da fotossíntese ao longo de IAFs médios, e dizia, ora, onde é que está a flexibilidade do rotativo? Por que eu tenho que trancar uma meta? E aonde é que está a flexibilidade do manejo dele? Né? E isso me incomodou, e a gente foi para o campo fazer um experimento onde a gente usou como
foi um experimento em que a gente testou a ideia de que a tua altura-alvo, obtida ou por meio de um critério como luz, ou obtida por meio de um processo como alongamento de como, por exemplo, não seria aquela altura, não seria o teu alvo, não seria a tua meta. Aquilo poderia ser chamado de altura limítrofe, o que é diferente. Ou seja, eu tenho um limite, mas eu não tenho um alvo. Eu também não. Eu não te ouço. Caiu. Também não. Pessoal, tá ok para vocês aí? Voltou, André? Agora voltou. Acho que agora voltou. Voltou. Tô ouvindo. Tranquilo. Então, não sei onde é que parou, mas... Então, a gente trabalhou com uma ideia de que a altura que você obtinha por meio de algum critério, por exemplo, como luz, ou como o momento em que pseudo-como começa a alongar, aquela altura seria o teu limite. Seria o teu... Não o teu alvo de manejo, não a tua meta. Seria uma altura limítrofe. Ok. E aí a gente partiu a trabalhar com a ideia de que existiria uma altura máxima para manejo que era definida a partir de algum critério que poderia ser o IF crítico. E aí o IF crítico entendido aqui como sendo um ponto a partir do qual, se você deixar o pasto crescer, existe um excesso de alto sombreamento. Esse excesso de sombreamento acelera o processo de perda de perfil por competição por luz e você começa a ter um pasto ralo, o que numa rebrota há um investimento exagerado de energia para repopular a área, para você repovoar a área, e que isso tem um efeito negativo sobre o processo de acúmulo ao longo de todo o período de crescimento. Bom, e aí fica arrastando aquele pasto, porque ele gastou energia com outras coisas que não para o acúmulo propriamente dito. Né? Que não com o acúmulo propriamente dito. Ele sempre gastaria uma energia para se formar. Então, ou seja, a gente entendia à época que isso poderia ser uma hipótese de trabalho. E nós fomos para o campo testar. E a gente foi para o campo com uma planta modelo, que foi o Kikuyu, que é o que a gente tinha à disposição aqui, uma área relativamente maior, onde a gente testou, então, o seguinte: nós fomos numa área do pasto, medimos... O Kikuyu, você está falando da umidícula ou o piniceto clandestino? O clandestino. O clandestino. Não é o Kikuyu da Amazônia. É o clandestino. Não, é o piniceto clandestino. Ok. E a gente identificou que o Kikuyu ele tinha uma altura limítrofe correspondente a um IF crítico em torno de 25 centímetros. Então, nós usamos isso como uma espécie de altura máxima. E aí fomos trazendo a altura-alvo em pré-pastejo de 5 em 5 centímetros. Então, nós entrávamos com 25, com 20, com 15 e com 10. E como é que ficou esse controle, André? Que eu tenho observado aqui nos meus trabalhos, principalmente com Mombaça, que quando eu tento essas alturas muito próximas, às vezes esse desvio padrão chega muito pertinho do outro. Você conseguiu ter esse controle? Que o Kikuyu ainda é um pouco mais melhor, né, mais fácil para você mexer, por ser uma planta que tem uma estrutura completamente diferente do Mombaça. Mas eu tenho tido essa dificuldade. Vocês conseguem ter esse controle de 5 e 5? A gente conseguiu. É claro que isso corresponde a uma altura média, né? Você vai ter as áreas de rejeição, né? Que a gente evitava medir ou media na proporção em que elas aconteciam como participação na área, né? Ok. Não, então a gente não fazia isso para correr o risco, por exemplo, porque apesar de visualmente parecer que a área de rejeição é muito ampla, é porque a tua percepção visual, né, a tua falha de sentido, faz ela parecer muito mais heterogênea do que de fato é. Ou seja, a proporção das áreas de rejeição ela é menor do que aquilo que aparenta aos teus sentidos, né? Ok. Então, a gente fazia uma determinação de proporção e fazia uma medição de altura nesses pontos de rejeição que equivalia a um percentual daquelas áreas que estavam rejeitadas. Ok. Mas ocorre, sem sombra de dúvida. Eu acho que no caso de Mombaça, Capim-Elefante, por exemplo, o que a gente precisa fazer, eu acho que é aumentar um pouco a diferença.
não trabalhar com médias tão próximas. Eu não ousaria, por exemplo, tentar fazer 90, 80, 70 e 60, sabe? Então, eu fiz aqui o 80 com 90 no Mombasa, né? O Mombasa com 80 e com 90. Conseguimos, mas assim, não foi tão simples assim. As metas foram estabelecidas, o alvo foi atingido, 80 e 90, saída de 45, 40, ok. Mas, assim, miando, na verdade, para conseguir ter essas duas diferenças, né? Quando, na verdade, você está falando de flexibilidade de manejo, só fazendo um parênteses aqui, nesse trabalho, a Rafaela vai defender agora essa dissertação dela, esse trabalho está bem interessante, porque a gente não teve muita diferença em relação a acúmulo, não houve diferença entre o acúmulo, no 80 e no 90, mas eu tive diferença na produção de leite. A produção de leite eu tive, 80 produziu mais do que 90, mas o acúmulo foi o mesmo. O que deu diferença foi na massa de folha. Ah, legal. Mas aí depois esse trabalho vai estar por aí e a gente discute mais um pouco. Legal. A Rafaela deu um alô ali. O Guilherme, que você citou, está aqui também na live. Um abraço para ele. E a Marcela, professora também que eu citei, está aqui. Está todo mundo dando um alô para a gente aí. Um abraço. Um abraço. Para o Guilherme e para a Marcela. Então, o que a gente fez? A gente foi trazendo de 25 para 20, 15 e 10. A ideia de colocar um 10, ele sabia que em algum momento essa planta ia quebrar. E a gente queria saber onde é que ela quebrava mesmo. E bom, só que para fazer isso, na nossa concepção, a gente tinha que manter uma mesma proporção de desfolha de forragem removida em relação à altura, porque senão geraria, como acontece em arranjos fatoriais que testam, por exemplo, 2 metas de altura pré ou interceptações com 2 resíduos fixos, eu gero 4 severidades ou 4 proporções de desfolha que são diferentes. Então aqui a gente rebaixou sempre na metade. Foi o que eu fiz. A gente trabalha com resíduos diferentes, né? Mas a intensidade é a mesma. Então, 25 baixava para 12,5, 20 para 10, 15 para 7,5 e 10 para 5. Aí, Rafa, se o Esbrisa falou que pode, nós acertamos, viu? Não é mesmo? Tá bom. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Mas o interessante, né, foi o seguinte, que a gente percebeu que o Kikuyu, entre 15 e 25, a produção de forragem foi a mesma. A mesma, igualzinho. A composição química do extrato pastejado foi o mesmo. Foi tudo igual. Veja, então estou falando de acúmulo e composição química. E com o 10? Com 10 a gente quebrou o pasto. A gente rompeu o limite de resistência ao pastejo dele com 15 centímetros. Não dá para manejar ele com metas pré abaixo de 15. Então a gente identificou qual era esse limite. Então, quando eu falo em limite aqui para você, a gente está dizendo o seguinte: qual é o meu limite superior e também qual é o meu limite inferior? Até onde é permitido que eu faça metas pré-pastejo sem quebrar o pasto? No caso do capim Kikuyu, foi com 15. Bom, o trabalho foi bem interessante, foi publicado, enfim. E há uns 2 anos, o professor Cília fez um trabalho muito similar com Brachiaria brisantha. Praticamente idêntico. Ele entrou com 25, que era o limite da Brachiaria, onde também a partir desse ponto, você começa a complicar um pouco em termos de estrutura dela, ela começa a ficar muito colma, enfim. E usou isso como limite superior e foi descendo, no caso do Cília, de 3 em 3. Então ele foi até 16. E ele percebeu que na brisantha, também com meta pré entre 16 e 25, o acúmulo foi o mesmo, também rebaixado na metade. E isso deu um pouco de segurança para a gente, de mostrar que esse princípio de flexibilidade, dessa amplitude onde o acúmulo não muda, ele podia ser estendido para além do Kikuyu, podia já englobar uma outra espécie, como a Brachiaria. Então, ou seja, qual a diferença desse tipo de trabalho para aquele trabalho, por exemplo, genial, onde o Parsons já falava que ela existia? É que o Parsons diz, ela existe, e a gente procurou delimitar até onde, quais são os limites superiores e inferiores dela. Você poderia me perguntar assim, eu poderia continuar com esse limite se eu tivesse uma braquiária com 30, 35, 40? Em tese, a gente pode até testar e poderia. Mas os trabalhos anteriores nos mostram que esses cenários são cenários de você começa já a deteriorar a estrutura do pasto. Então, a questão é, você até poderia manter o acúmulo similar, porém, talvez não seja desejável, porque você vai ter implicações que são negativas do ponto de vista, agora,
de estrutura do pasto para atender uma exigência, por exemplo, do animal, enfim. Então, quando a gente fala em flexibilidade, é flexibilidade para manipular acúmulo dentro de uma amplitude que é grande. Ela é grande. Veja, isso não significa permissividade, certo? Não significa permissividade. Por quê? Porque essa amplitude tem que estar ajustada dentro de uma proporção de desfolha moderada para que você não penalize a planta. Porque você pode me dizer assim, André, então eu posso entrar com uma braquiária com 20 e colocar qualquer severidade? Não. Não. 50. Até a flexibilidade tem limite, né? É exatamente esse o ponto. Então, quando a gente está falando em flexibilidade, nós não estamos falando em permissividade exagerada para que você possa fazer qualquer coisa. Essa flexibilidade ela tem um conceito, ela tem uma ideia por trás, que é basicamente a ideia de que ela está atrelada ao uso de uma amplitude de meta pré associada com uma proporção de rebaixamento cuja altura removida não exceda 50% da altura. Essa é a ideia. E pode ser menos que 50? Pode. Por quê? Porque quanto menos ela for, mais a lógica se aproxima da lotação contínua. Porque se eu começo a ter leniência exagerada, eu vou me aproximando cada vez mais da lotação contínua. E como a lotação contínua se mostrou ser flexível, ora, cada vez que eu sou menos leniente na minha desfolha, mais eu me aproximo de um método onde a flexibilidade já é consagrada. Então, ou seja, o meu limite é 50%. E aí a gente fez um outro trabalho para comprovar essa ideia também, né? Então, assim, esse primeiro trabalho de flexibilidade de meta pré, a gente fez com Kikuyu, foi corroborado lá com Brachiara brisanta. Eu sei que a doutora Valéria, na Embrapa, em Campo Grande, ela fez um trabalho também, que não era esse o propósito, isso é bem legal, porque eles mostraram que com Mombaça, você também tem o teu aí, né? Com 80 e 90 não mudou o acúmulo. Não mudou o acúmulo, não teve diferença. Lá também não mudou o acúmulo com Mombaça, com a Valéria. Então a gente começa a identificar então trabalhos que não foram feitos exatamente para esse propósito, mas que conversam com essa ideia que a gente hipotetizou, né? O professor Daniel Casagrande, André, rapidinho, ele está perguntando aqui a resposta do animal nessas condições. Perfeito. Só para aproveitar que ele já emendou com o que você estava falando aí. É bem legal isso. Legal, Daniel. Um abraço, Daniel. Eu quero mandar um abraço para o Túlio também, tá? O Túlio Jardim, um abraço aí, meu amigo, que está sempre acompanhando a gente aí, pessoa competente demais. Valeu, Túlio. Rádio Tatiaia. Vamos lá, André. Muito legal essa pergunta, Jana. Por quê? Porque a flexibilidade no acúmulo não significa que você tenha a mesma flexibilidade para gerar consumo e desempenho. Nesse trabalho aqui, a gente também foi medir. A gente não mediu o desempenho, a gente não conseguiu medir, mas a gente mediu o consumo com o cano. E o que a gente percebeu? Que quando você sai de 15 para 25, você tem um aumento linear no consumo. Então, existe flexibilidade no acúmulo, mas isso não significa que dentre essa amplitude de flexibilidade você gere mesmo desempenho. Isso não vai acontecer. Porque as estruturas são diferentes. Se eu entrar num pasto de Kikuyu com 15 e abaixar na metade, chega um momento em que o animal vai encontrar um limite de proximidade ao solo, de uma estrutura muito próxima do solo, que restringe o consumo dele e que é muito diferente do tipo de estrutura que ele encontra quando ele entra num pasto de 25 e sai com 12,5. Então, os consumos mudam. Se o consumo vai mudar e a composição química é a mesma, a possibilidade de eu gerar desempenhos diferentes também são quase que óbvias, né? Eu ainda não vi os dados do comportamento ingestivo desses animais, a gente não avaliou, a gente está vendo isso aqui ainda. Mas pelo menos no desempenho a gente já viu a resposta diferente. Então nós vamos ter que descobrir por quê, né? Não teve diferença no acúmulo, então por que o desempenho foi diferente? Vamos ter que investigar, né? Então, mas você sabe que se você tem diferença em consumo, por exemplo, quando o pasto... É aí que gera uma ideia interessante, Janaína. Assim, sim. Uma coisa é eu saber que essa flexibilidade ela existe no acúmulo.
uma coisa é eu saber que essa flexibilidade gera consumos que são diferentes e eles diminuem conforme eu reduzo a altura de meta em pré-pastejo. E outra coisa é o que eu faço com essa informação. Ok. Né? Quer dizer, que utilidade tem essa informação? Ou seja, a quem interessa a informação? Né? E aí está uma questão que para mim é crucial no manejo, que eu não consigo descolar o manejo do pastejo, de pastagem, enfim, como a gente quiser chamar isso, do propósito, da finalidade, do que os gregos chamariam da telos. Para mim, isso é um fundamento teleológico. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um cenário onde um propósito meu, então eu não posso dizer qual é o manejo para você sem que você me diga qual é o teu objetivo, qual é a tua finalidade. Certeza, claro. Eu não consigo. Né? Então, vamos supor que você me diga, minha finalidade é criar metas de manejo onde eu priorize consumo e desempenho. Então, se você está usando uma braquiária brisanta, por exemplo, vamos falar em brisanta, que eu imagino que a maior parte das pessoas que nos ouve agora que utilizo. É uma planta mais comum, a gente poderia estar usando também o kikuyu, enfim. Eu não vou usar essas metas para as outras plantas, porque daí eu seria um pouco... Não seria muito legal da minha parte, porque eu não tenho dados que confirmem essas hipóteses com outras plantas de porte muito mais alto. Para kikuyu e marandu, evidências sim, né? bem interessantes com o pioneiro, com o capim-elefante, mas só são algumas evidências. Mas vamos pensar na brisanta, tá? Porque eu acho que é uma planta que fica bem para a maioria das pessoas. Se você me disser que o teu objetivo é maximizar consumo e desempenho em braquiária brisanta, o que eu diria? Use metas pré que oscilem entre 20 e 25, porque é nesse cenário que você maximiza consumo e possivelmente desempenho. Só que se você maximiza consumo nessas alturas, porém o acúmulo é o mesmo, significa que decorre desse fato que nessas alturas as tuas taxas de lotação terão que obrigatoriamente ser menores, já que o consumo é maior. Igual acontece em lotação contínua quando você varia a altura. Conforme eu vou aumentando a altura em lotação contínua, eu aumento o consumo, aumento o desempenho, mas reduzo taxa de lotação, reduzo carga animal. Você já está respondendo o Henrique. Henrique, ele já está te respondendo aí, viu? Coincidiu, a sua pergunta veio na hora que ele estava falando desse assunto. Ah, legal. Legal, Henrique. Então, se o Henrique perguntou isso, já vamos então responder o Henrique também. Agora, vamos imaginar, Janaína, uma pessoa que trabalha com pecuária de cria. Ok. O pecuarista de cria, ele tem por produto o bezerro. Uhum. Uma pessoa numa pecuária de leite, que tem vaca seca, ou que tem novilha, ele pode não ter por propósito, por exemplo, maximizar a taxa o consumo desses animais. Não é esse o propósito dele. Ele não tem isso por finalidade. Ele tem por finalidade, por exemplo, um cenário de manejo onde ele consiga maximizar ou aumentar a taxa de lotação. Nesse cenário, se ele está com uma braquiária brisanta, que eu diria para ele, trabalhe com metas pré entre 15 e 20, mais baixas que... Quer dizer, acima do limite inferior, mas não próximo ao teu limite superior, porque o que você não quer é maximizar o consumo. Em que cenário isso? Em cenários em que você não excede desfolhas além de 50%, porque aí tem uma implicação gravíssima que a gente já vai comentar também aqui daqui a pouquinho. Então, ou seja, tudo isso, eu acho que esse contexto todo, toda essa introdução longuíssima, é para dizer o seguinte, manejar pasto é um princípio que envolve a definição de um propósito. Então, para um dado propósito, a minha flexibilidade ela é restrita. Existe restrição de flexibilidade dentro de um propósito. Isso, para mim, é uma coisa muito séria e muito importante. Porque, senão, as pessoas podem pensar que a flexibilidade ela existe para atender qualquer propósito. E é muito diferente disso. Sim. Então, para maximizar consumo, para maximizar desempenho, eu trabalharia com metas mais próximas ao meu limite superior. Então, eu trabalharia com kikuyu entre 20 e 25, braquiária
entre 20 e 25 também, ou seja, estaria ali o lugar dessa estratégia para maximizar desempenho. E onde é que está o lugar para as estratégias onde esse não é o meu propósito? Em metas que estão aí entre 15 e 20 para essas duas plantas. Só para a gente usar as plantas como modelo. Eu espero que tenha ficado claro. Você já tem resultados, né? Que é aquelas que você já tem os resultados aí para garantir. Né? Então, acho que o que fica, a mensagem que fica, né, André, é flexível, mas até essa flexibilidade tem um limite, né? A gente também não pode achar essa flexibilidade que é tudo um oba-oba, né? Mas também não é duro, né? A flexibilidade tem limite, mas a altura não é dura, né? Não é aquilo que eu tenho que manter sempre. Eu tenho uma janela para trabalhar aí, né? Que eu posso, de acordo com o meu objetivo, eu posso usar essa janela. Seria isso, em resumo, né? Seria isso, desde que associado com desfolha moderada. Por quê? Bom, aí tem um outro aspecto importante. Sabendo que a gente tinha essa flexibilidade, a gente foi depois testar quais eram os limites de flexibilidade, considerando agora as minhas proporções de rebaixamento. A gente trabalhou com 3 plantas que são diferentes. E a gente impôs severidades que variavam de 20% até 80% de remoção da altura. E o que a gente percebeu? Uma coisa super interessante, Janaína. Para fazer isso, a gente teve que construir micropasto, pasto pequenininho, porque a gente precisava de uma situação bem controlada. E outra coisa também, muito tratamento, né? Muitos tratamentos. Não dá para fazer isso com áreas muito grandes, né? Não tinha como. E a gente ia cortando a cada incremento em alturas bem pequenininhas, um pedaço de pasto, para ir acompanhando a evolução da matéria seca, para calcular as taxas instantâneas de acúmulo de forragem e as taxas máximas médias de acúmulo de forragem para cada severidade empregada. E o que a gente notou foi uma coisa muito legal. Então vamos imaginar, por exemplo, uma planta que tem uma meta de altura de 20, outra tem uma meta de altura máxima de 25, outra tem uma meta de altura máxima de, sei lá, de 40 centímetros. Né? Essas sejam os limites superiores. A hora que eu coloco severidades maiores que 50%, 60%, 70% ou até 80%, com uma severidade praticamente impossível de se alcançar na prática. Impossível de recuperar, né? Quando eu coloco uma severidade dessa, a penalização na planta é tão grande que ela precisa reconstruir todo um pasto novo, que ela só vai atingir as taxas máximas médias de acúmulo numa altura muito superior àquela altura que era a meta. Do outro. Então, interessante. Então a gente falou assim, poxa, então se você tem uma meta, por exemplo, numa planta como o azevém, que foi uma das plantas que a gente testou aqui, né? Próximo a 20. Se eu pego esse azevém com 20 e trago ele para 4 centímetros, ou seja, uma pancada na planta, quando é que que altura que essa planta tem que ter para ela voltar a ter a taxa máxima média de acúmulo de novo? Ela tem que ter quase 32 centímetros. E se eu cortar com 20, como eu já vinha cortando, ela não está na taxa máxima média de acúmulo. Ou seja, eu arrebento com a planta do jeito que eu quiser pensar. Ou porque eu estou ferrando com a estrutura dela, ou porque eu estou colocando o animal numa situação terrível, que ele tem que colocar um pasto em 4 centímetros, ou porque quando ele volta a crescer, quando ele está em 20 não acumulou o suficiente, e se eu espero chegar em 32, o pasto está com uma estrutura completamente deteriorada, muito, muito ruim para complicar a atividade de pastejo do animal. E é uma bola de neve, né? Que ele continua ficando ruim, né? A estrutura dele fica prejudicada e não tem rebrota que conserte essa estrutura. A gente teve um experimento aqui, André, que trabalhamos com mombaça com saída de 30 e 50. Nossa, quando aquela saída de 30 ali era cruel, não sabia se era para mim ou para os bichos, porque eles não abaixavam de jeito nenhum. Uma tragédia, né? Era uma tragédia. As vacas ficavam, olhavam para a minha cara e praticamente me chamavam pelo nome. A minha ia orientada para a gente tirá-las dali e falar, aqui não está mais dando. Então, essa severidade é até ruim, é muito ruim para o animal também, né? Foi o que você falou, é difícil na prática você conseguir uma severidade. Pior que tem gente que consegue, né? O bicho não tem nada para comer, né? Então, o pessoal consegue, força essa barra, mas quando ele força essa barra, o que ele não vê é o que acontece depois. Esse que é o problema. Então, por isso que existe um limite superior, aí a gente começa a construir um raciocínio que eu acho que é interessante, existe um limite superior,
existe um limite inferior, só que para essa amplitude de metas, a severidade ela não pode exceder 50. Porque se você começa a exagerar na severidade, você começa a complicar demais o potencial produtivo do pasto. A rebrota. Então, existe flexibilidade, existem limites e existem propósitos para esses limites. O que a gente tem um pouco mais de segurança de afirmar hoje é que nós não temos muita flexibilidade para trabalhar com desfolhas que são muito severas. Isso é um dano que é muito caro, que custa muito caro essa estratégia de uso do pasto, tanto para a planta quanto para o animal. Então, isso realmente não dá. Isso não tem... é uma coisa, acho que está bem... Eu diria assim, está bem resolvida. Isso é ponto pacífico, né? Acho que todo mundo sabe que não dá para judiar muito do pasto, né? Eu acho que isso mas tem muita gente que ainda faz, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Então... haja vista a quantidade de área degradada que a gente tem, né? Aproveitando, na próxima semana, quem vai estar aqui com a gente é o Moacir Dias Filho, falando um pouquinho sobre isso. Oi? Na próxima semana... Oi? Tá ouvindo? Pessoal, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Na próxima semana, aproveitando o gancho, quem vai estar aqui com a gente é o Moacir Dias Filho, falando um pouquinho sobre essa questão da degradação. Ah, legal. Manda um abraço, Moacir, lá depois, tá? Pode deixar. Legal. Então, eu acho que é essa a ideia, Janaína, que a gente queria contar, basicamente. Era essa flexibilidade, era sobre esse princípio de ideia, de conceito, de que ela existe, mas ela não é permissiva, ela atende um propósito, ela tem que estar associada a uma finalidade, e ela não se descola disso, né? Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, então, do professor Manuel, que está acompanhando a gente. Aproveito para mandar um abraço também para o grande amigo Daus, que está sempre acompanhando a gente aí. O professor Manuel pergunta o seguinte, André. Existe possibilidade de flexibilizar o manejo para diferentes estações do ano, com ênfase no outono e no inverno? E num cenário de lotação contínua, quais as vantagens de se manejar um pasto mais baixo? E num pastejo diferido, que o pasto fica mais alto no outono e inverno, quais seriam as consequências? Já tinha até te mandado essa pergunta, né? Então, o professor Manuel está aí acompanhando a gente. Na outra live para responder essa pergunta? Agora. Aí, Manuel. Manuel. Você tem 2 minutos para responder, porque a gente depois tem uma opção de pergunta aqui para fazer, André. Um abração para o Manuel, tá, Manuel? Mas a gente pode fazer outra live também. A gente chama você para voltar aqui. O assunto não falta. Não, isso é bem interessante. A gente... Bom, entrar no outono e inverno com pasto alto, principalmente no Brasil mais central, é um problema sério. Tá? Eu até entendo as razões pelas quais você pode diferir um pasto, por exemplo, em março, e deixar ele crescer, usa um sal proteinado para atender o animal numa época que você tem restrição de alimento. Né? Agora, isso é um problema, porque a partir do momento em que você entra no outono e inverno com pasto alto, a gente não pode esquecer que você está entrando no outono e inverno em uma condição onde você começa a ter restrição de luz, você começa a ter restrição de água, e você vai entrar no outono e inverno com um pasto alto que já acelera o processo de autossombreamento. Ou seja, o teu mecanismo de compensação, quando a gente diz tamanho e densidade de plantas, ele é levado ao limite. Você passa o inverno com pasto extremamente, muito pouco denso. Aí você usa esse pasto vai sendo rebaixado ao longo do outono e inverno, e como ele passa o outono e inverno um pouco denso, o que ele tem que fazer na primavera é, primeiramente, reconstruir esse pasto. Esse pasto precisa ser reconstruído, ele precisa ser, aumentar a densidade populacional dele de novo. Né? Então, assim, o que tem que ser pesado nesse caso bom, eu entendo que existe um dano, principalmente na recuperação desse pasto. Eu preciso botar na balança, ou colocar na balança, se essa penalização da reconstrução do meu pasto da primavera compensa o período que eu deixo de usar ele para vedar, tá certo? Porque para vedá-lo, para deixar alto, é um período que eu não uso o meu pasto.
além desse não uso do pasto no outono, existe um atraso na primavera. Eu preciso saber se essa soma desses períodos de não uso compensa o fornecimento desse tipo de alimento no inverno. Eu acho que essa é a conta, né? E sempre pensar em rodar as áreas em que você vai fazer isso, para não fazer isso sempre numa mesma área, para não colocar persistência do teu pasto em risco. Nesse sentido, se você não tiver o diferimento como propósito, é melhor que você entre no outono com o teu pasto rebaixado. Aproveite as últimas chuvas de outono, as últimas luzes, o último calor de outono, para baixar teu pasto e aumentar a população de teu filho nessa época, para ele passar teu inverno mais denso. Com isso, você aumenta um pouquinho o acúmulo de inverno, com ele mais baixo, e você já está com ele pronto e povoado para poder acelerar o retorno dele na primavera. Eu acho que essa tem que ser a lógica do raciocínio. Tem que ser em dois caminhos, de duas ideias. Esse seria uma... Mas é uma discussão mais longa do que isso, tá? Porque outra live envolve aí, tá vendo, Manuela? muita coisa. Mas rapidamente é isso, né? Então tá, tem um amigo nosso colombiano aí, eu não consigo falar o nome dele, ele perguntou como que a gente faz para manejar alturas em pastos consorciados. Opa, cadê o Daniel aí? O Daniel tá aí. Daniel, responde aí pro nosso amigo da Colômbia. O Daniel já esteve aqui também fazendo uma live com a gente. Ele já falou um pouquinho disso. Eu até convido o pessoal a assistir a live que tá lá no canal do YouTube Forja de Cultura e Pastagem com o Daniel, viu, pessoal? Tá lá, já tá salva lá no YouTube. Bom, nós temos que ver aí várias coisas, né, Janaína? Bom, de que associação você está falando, de que gramínea você está falando. Existem leguminosas que são muito pouco persistentes quando estão associadas. Essas plantas mais arbustivas não conseguem, parece que uma estabilidade muito boa com gramíneas de clima tropical. E parece que se a gente tiver que falar de um consórcio possível no ambiente tropical, nós temos que incluir o amendoim nessa jogada. Eu acho que essa é a questão. O amendoim é fenomenal. Ele é fenomenal mesmo. O amendoim, por sinal... Eu já vi ele consorciado excepcionalmente bem com capim-elefante. Porque, como ele vai ocupando esses espaços entre toceiras, eu vi alguns cenários de amendoim com capim-elefante que é simplesmente magistral o cenário. É lindo, né? Então, ele consegue ficar bem no meio disso. Ele é do Paraguai, desculpa, só um instantinho, desculpa. Manu Parquete, desculpa, tá? Ele é do Paraguai, olha só, é porque tem um outro colega colombiano que está sempre falando comigo também. Um abraço aí, pessoal do Paraguai, viu? Um abraço, um abraço. Tá? Viu, Manu? Assim, eu imagino que quando a gente fala em pasto consorciado, a gente tem que estar falando na associação com tropicais de amendoim, né? Eu acho que nós temos que evoluir ainda no manejo com outras leguminosas mais arbustivas, de porte mais alto. Né? Mesmo estilosantes, tem problema de persistência. Né? Para solos mais arenosos, tem uma série de restrições aí que a gente tem que colocar na balança também. E no caso do amendoim, já vira associado com capim-elefante, mas os trabalhos que acho que a equipe do Daniel tem lá em Lavras mostra que você consegue manter uma proporção boa dessas plantas com metas de altura, aí no caso de Braquiária brisanta, em torno aí entre 20 e 30 centímetros. Alguma coisa assim, você consegue manter o amendoim numa proporção boa na área. Se você aperta além disso, o amendoim começa a tomar conta do recado, porque a Braquiária não gosta muito dessa severidade muito alta e o amendoim tem plasticidade para isso. E a altura muito alta, em torno de 40 centímetros, a Braquiária sombreia e o amendoim começa a diminuir a proporção. Então, Manu, assim, com Braquiária, pelo menos, uma altura que seria um alvo para o uso dela em monocultivo, me parece que você se aproxima de ter o amendoim coexistindo numa proporção razoável para que esse balanço permaneça bem. Ok, o Túlio Jardim perguntou, ele está lá em Roraima, ele perguntou se tem diferença de interceptação luminosa por causa das latitudes, se isso pode dar uma diferença de altura, se você acredita nisso. Eu acredito. Você pega, por exemplo, latitude. Lá em Roraima, né? Você falou, né? Roraima, né? Não é por isso, Roraima. Você tem lá, está próximo ali do Equador, intensidade luminosa muito sol a pino, intensidade luminosa alta o ano inteiro. Eu imagino que para uma densidade muito alta de planta em solo fértil, né? Solo fértil, você até pode encontrar, sim. Eu imagino que você possa encontrar alguma diferença em interceptações, sim.
o que eu, em relação a latitudes mais altas, eu imagino. Rondônia. Desculpa. Eu penso nesse cenário como se estivesse trabalhando, por exemplo, em áreas que tivesse sob sistema silvopastoril. Mas o raciocínio que eu quero trazer aqui é um raciocínio que talvez ele seja até interessante para ilustrar a importância do conceito da própria altura como critério e não fundamentalmente da luz. Porque se eu fizer o raciocínio inverso que ele fez e for aumentando a latitude, e imaginar que nesses cenários eu vou precisando de alturas cada vez maiores para interceptar a mesma luz, por exemplo, ou vice-versa, significaria que para cada lugar eu teria uma altura. Como existe programação genética para alongar como, eu ficaria mais confortável em que a meta de altura fosse a mesma para qualquer lugar, já que existe uma programação para isso, né? Então, mas sim, eu imagino, Túlio, que a gente vai ter diferenças na altura em que o pássaro intercepta luz, dependendo da latitude. Você está em uma situação de irradiância muito grande, assim. Pode ser que, dependendo da densidade que você tem no teu pássaro, você tenha que ter ele mais alto para interceptar uma mesma quantidade de luz incidente. Não duvido, não descarto e acho bem possível. Você está vendo essa pergunta aí, ô André? Qual é o melhor critério para a gente manejar? Qual o melhor critério desempenho? Para manejar para desempenho animal? Altura e AF, eu usaria a altura. Altura, ok. Eu acho a altura um critério... mais confiável, né? Veja, é de mensuração fácil. Ok. É de mensuração fácil. Você pensa em AF, não tem como medir. Luz, como eu disse para vocês, depende muito de como é concebida a ideia. Eu aposto na luz, eu aposto na altura como um mediador dessas interações e eu fico na luz, na altura como critério. É um critério que eu acho bastante integrador. A gente está 2 minutos aqui, ó, já abriu a contagem, tá? Rapidinho, André, só qual é o impacto da heterogeneidade do componente vegetal na produção de forragem? Dá para você responder isso aí em 30 segundos? Bom. Se não der, a gente responde depois. Bom, Neto, show de bola a pergunta e tão complexa quanto a heterogeneidade. Bom, a gente fez trabalhos também com um campo nativo aqui, que é um ambiente muito heterogêneo, onde a gente usou a altura da planta predominante como critério de manejo. Eu vou acelerar a resposta aqui. Tá? Vai cair a qualquer momento. Então, eu já te agradeço, viu, André? E agradeço ao pessoal. Muito legal. E o que a gente percebeu foi o seguinte, é que a manipulação da altura por meio da planta predominante muda muito a diversidade da composição botânica, mas não afetou o acúmulo da forragem, numa faixa ampla também de altura de manejo. Ou seja, a gente conseguiu também um resultado muito similar com pasto heterogêneo, com aquilo que com pasto heterogêneo, apesar de mudar a composição botânica desses pastos naturais. Então, assim, beleza. Nossa, tá vendo, gente? É impressionante. Até rapidinho ele consegue dar uma baita explicação. Fiquei muito feliz, André. Muito obrigada, André, de coração, por você ter aceitado participar com a gente. A live foi ótima, a gente sabe, pelo que as pessoas estão comentando aí. Parabéns pela live, salva a live. Ela vai ficar salva no IGTV e depois lá no canal, tá? Então, só para fechar, André, obrigada. Você fecha aí, então, e cai quando você estiver falando. Eu que agradeço, Janaína, eu que agradeço que tomou um tempinho para nos ouvir aqui, tá? A gente está à disposição para qualquer coisa aqui. Um grande abraço em você, na família toda aí. Fiquem bem, se cuidem, tá? E todos que nos assistem e ouvem aqui, tá? Então, tá certo, Janaína. André, muitíssimo obrigado. E a todo mundo que acompanha a gente, valeu mesmo de coração, viu, pessoal? André, muito obrigada, tá? Um abraço para você e para a família aí. E tamo junto, fortalecendo a pecuária brasileira, que é o nosso objetivo, né? E também a pecuária sul-americana, que tem gente aí do Paraguai.